Bem-vindos ao Decoder Talks Brasil, o canal que desmonta as mentiras do establishment brasileiro sem medo de censura. Aqui, a verdade chega como um soco no fígado da velha mídia. Eu sou Henrique Toledo e o tema de hoje é, por incrível que pareça, uma vitória do desgoverno Lula. A picanha vai baixar de preço. Lembra da promessa de campanha de 2022? O churrasco vai voltar à mesa do brasileiro. Pois é. Mas calma. Antes de comemorar, vamos analisar esse circo. Os containers de carne que estavam parados vão voltar para os açougues brasileiros. Por quê? Porque o americano não vai pagar 50% mais caro por carne brasileira. Simples assim. Antes de terminar a piada, preciso falar do teatro da mídia militante. A CNN Brasil, ou melhor, Comunicação Nula Nacional, segue na vanguarda do jornalismo ideológico. A eterna Mortadela Lima, hoje na Globo News, continua com aquele viés esquerdista que fede a militância. Ao lado dela, Camila Bonfim, que parece viver num mundo paralelo onde climão ao vivo é sinônimo de imparcialidade. Essas jornalistas posam de neutras, mas entregam um show grotesco de narrativas enviesadas, gafes e desinformação. Vamos ser claros, a Mortadela Lima é a obra-prima da prostituição intelectual. Uma marionete que não cansa de repetir script pronto, defendendo um governo podre, vendido para ditadores e terroristas, sustentando uma ideologia fracassada que já deveria estar no cemitério da história. Isso não é jornalismo, é militância de boteco com maquiagem cara. E a Globo? A Globo Esgoto é o palco perfeito para essa ópera grotesca. Quer exemplo do teatro? Aquela notinha indignada, rasgando seda contra as sanções dos Estados Unidos aplicadas aos ministros do Soviet Tribunal Federal. A pergunta é simples: será que é os Estados Unidos que estão errados? Ou será que errados estão esses canalhas sancionados que mandaram prender um ex-presidente enquanto um ladrão ocupa a cadeira da República? Isso é asqueroso. Uma instituição corrompida, desmoralizada, que fede perante o mundo inteiro. Ainda agora, o Brasil é derrotado em eleição para a Comissão de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Em meio à crise com os Estados Unidos, o governo Lula recuou e abriu caminho para que o candidato mexicano assumisse a posição. Mais uma vergonha internacional. O candidato brasileiro, Fábio de Sá e Silva, recebeu apenas 3 votos, enquanto o representante mexicano, José Luiz Caballero Ochoa, obteve 23, resultando na vitória do México. E sabe qual é a parte deliciosa disso tudo? Ver esses imorais finalmente provando do próprio veneno. Porque dói onde? Na vaidade. Filhinhos que estudavam nos Estados Unidos, esposas acostumadas a viajar para fazer compras em Miami, agora barrados como personas não gratas. Isso sim é vergonha. Achavam que podiam posar de defensores da democracia enquanto entram para a lista mundial de violadores de direitos humanos. Lá fora não tem passar pano, não. A lama moral deles só fica impune aqui, nessa pocilga institucional chamada Brasil, onde uma fila de puxa-sacos circula essas figuras como mosca em volta da merda. Eu quero ver como essas famílias vão lidar com a pecha histórica. Aposto que não acreditavam que isso iria acontecer. É típico da presunção brasileira, alimentada por uma mídia tosca, hipócrita, vendida, que tenta dar ares de realeza para uma classe política que fede mais do que carniça exposta ao sol. O Brasil, meus caros, é, por mais que doa a admitir, uma república de bananas sustentada por falsos intelectuais, esses cientistazinhos de universidade pública, que não passam de cabides de emprego, fabricando artigos pão de forma, Ctrl+C e Ctrl+V e com impacto zero no mundo real. O Brasil é a maior piada não contada do século. Uma piada que nem graça tem, porque dói. Quer parecer aquilo que não é, desfila arrogância barata em passarela de barro, enquanto afunda no esgoto institucional que ajudou a cavar. Esse país vive de arrotar superioridade, mas é tudo fachada, tudo falácia. Aliás, falando em falácia, essa palavra quase me custou uma reprovação no curso de Direito Constitucional. Me lembro como se fosse agora, o professor vermelho de indignação, quando eu disse, sem rodeio, que a Constituição brasileira era uma falácia. Hoje, se o velho e saudoso Dr. Roberto Bahia estiver ouvindo isso, provavelmente vai concordar comigo, porque ele tinha algo que sumiu das nossas instituições: caráter, dignidade e amor pela essência da lei. Professor, receba meu abraço sincero, porque enquanto o senhor defendia a constitucionalidade, esses vermes transformaram a Constituição numa piada interna, num contrato de adesão para a canalha governar e povo engolir calado. A gente quer pagar de país progressista, com alta tecnologia, mas esquece este sonho tupiniquim.
O que existia quando eu ainda estuda física no Mackenzie foi sucateado. Só não estamos no fundo do poço porque algumas empresas privadas montam laboratórios aqui, aproveitando mão de obra barata para desenvolver migalhas. Sempre algo voltado para agronegócio ou indústria farmacêutica. Ah, farmácia. Essa é a única coisa que não falta. O Brasil virou um laboratório a céu aberto, com milhões de cobaias disputando quem engole mais rápido a próxima droga cara, ou brigando para tomar uma injeção experimental de mRNA que sequer teve testes decentes. Tudo embalado por uma narrativa tosca, vendida como salvação. E olha que agora os Pfizer Files estão aparecendo, expondo tudo. Meu próximo vídeo no Ether Decoder vai mergulhar nesse esgoto. Aguardem o especial. Jovens com miocardite, efeitos colaterais pipocando e agora não dá para chamar de fake news. A própria bula está sendo reescrita para enfiar a verdade que tentaram enterrar, na cara dos afirmacionistas idiotas que confundem ciência com dogma de fé. Acabou a farsa. E lembra quando alguém tentou postar algo sobre vacina durante a pandemia? Eu tentei. Resultado: vídeos bloqueados, canais censurados, Big Tech atuando como polícia ideológica. É sempre assim. Quando o interesse econômico se choca com a verdade, eles metem a mordaça. A real é essa. O Brasil consome droga para burro, droga de farmácia e droga de esquina. Um país anestesiado, dopado, enquanto os parasitas sugam até a medula. Precisamos de outro modelo social, uma nova constituinte, algo disruptivo. Mas sei que isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Ainda assim, sonho com uma democracia direta científica, sem essa corja de parlamentares imbecis, sem bancos centrais ditando nossa escravidão, sem esse monopólio financeiro cancerígeno. Uma economia integrativa, uma constituição baseada em isonomia real. Mas o que a mídia faz? Idolatra o cara que constrói um carrinho de lata movido a gás de cozinha, como se fosse um Tesla tupiniquim. Chamam de professor Pardal, achando genialidade na gambiarra da miséria. É isso que sobra para manter a ilusão de criatividade nacional. Circo para otário aplaudir. Ah, e para quem não sabe, Professor Pardal é um personagem velho de gibis, e a molecada de hoje nem tem ideia do que é isso, certo? Nem do tal Pardal, nem do tal gibi. Mas a mídia continua reciclando essa porcaria por falta de cérebro. Se alguém me chamar de Professor Pardal, eu mando tomar no Bluetooth. Simples. Cara, que país difícil. Um esgoto cultural. Tudo bem que eu nunca engoli samba, futebol ou carnaval, mas porcaria, meu irmão, o povo não ajuda. Agora temos esse ruído tóxico que chamam de funk, a tal pura. Que patifaria é essa de pura, meu amigo? Ai, vão empurrar do goela abaixo 24 horas por dia. Uma poluição mental mais letal que cocaína. Uma geração hipnotizada por ostentação idiota, romanticizando bandido, vendendo a alma pelo tênis da moda, pelo celular do ano, pela motinha parcelada em 48 vezes. É uma sociedade dopada, alienada, que troca autenticidade por status, que vive num manicômio estereotípico psicótico empacotado em marketing barato. Enquanto isso, o país segue atolado no barro da corrupção, da ignorância e da imbecilidade coletiva. E eu, honestamente, não tenho mais paciência para fingir que existe luz no fim desse túnel. Ou o povo acorda e derruba essa merda toda, ou aceita a coleira e continua lambendo a bota de quem estupra a nação todo santo dia. Com Trump acendendo o pavio, via Magnitsky Act, a corda apertou. O povo começa a acordar para o fracasso lulista, mas não se engane. Isso não é acidente, é projeto. Os globalistas colocaram Lula na pole position da tirania e da destruição econômica, usando-o como fantoche para acelerar a agenda de controle total. Na minha visão, o enredo começou antes. Temer foi o briefing boy dessa história, o cara que recebeu as ordens e entregou a chave. Indicou Xande ao Soviet Tribunal, para cumprir uma missão clara: submeter o país, neutralizar a oposição e consolidar um regime judicial midiático. Desde então, Moraes atua como o executor local de uma teia globalista que envolve elites financeiras, ONGs bilionárias e organismos internacionais, todos com um objetivo: manter o Brasil como República das Bananas, extrair recursos, impor ESG, controle digital e desindustrialização. Aliás, lembram da cartinha tosca que o Temer obrigou o Bolsonaro a assinar? Sim, porque foi bem humilhante. Eu nem teria escrito aquela tosqueira. Que vergonha! Depois o Xande limpou a bunda com ela. E você acha coincidência generais visitarem Moraes? Ingenuidade. Não é só propina, é chantagem global, ameaça de sanções e perseguições, abertura de inquéritos de ofício, corte de pensões ou de cargos no governo após a aposentadoria das forças, etc. Moraes virou a muralha de Davos dentro do Brasil. A pirâmide invertida do poder. Hoje, o poder no Brasil é uma pirâmide invertida.
Supremo no topo, esmagando Executivo, Legislativo e Forças Armadas. Isso não caiu do céu. Começou no pós-redemocratização, acelerou nos governos do PT e consolidou-se após 2018, quando o globalismo entrou em modo hard contra qualquer ameaça populista. Forças Armadas viraram guarda pretoriana da toga, dependentes do orçamento, domesticadas por chantagens e pela promessa de cargos. Congresso é a casa das prostitutas globalistas. Vendem lealdade por emendas, blindagem judicial e participação em contratos bilionários com China e fundos internacionais. O impeachment de Moraes? Esquece. O Senado está algemado pela própria covardia e pelo medo de ver seus podres na vitrine global. A mídia cumpre seu papel de cão de guarda do sistema, transforma a censura em democracia, destrói reputações e mascara crises. Quem paga a conta? Você, com liberdade e futuro. É o jornalismo de aluguel, onde mortadelas e bonfins posam de imparciais enquanto entregam narrativas prontas do Fórum de SP e de Davos. As cordas do controle global. Cada vez que uma corda arrebenta, a elite globalista amarra outra. Hoje é censura digital. Amanhã, controle financeiro via moedas digitais. Se o Magnitsky bater, não será por amor ao Brasil, mas por disputa de poder global. Trump quer cortar as asas da agenda globalista e Moraes é peça-chave nesse tabuleiro. Por isso, as próximas semanas podem definir o jogo. Mas aqui está a pergunta: quanto vale para essas baratas manterem a tirania? Viver como rei na República da Banana ou como barão no paraíso fiscal europeu? Quem tem patrimônio em Miami pensa duas vezes. Por isso veremos rachaduras. Mas não se iluda. Quando uma barata cai, outra assume o trono. Por que o povo não reage? Porque o brasileiro tem uma doença crônica, a ilusão do herói salvador. Sonha com um Messias, que desde logo não foi o Bolsonaro que cortará cabeças, trará honestidade e erguerá a bandeira verde e amarela. Isso é ridículo. A história prova. Ditaduras no Brasil só caíram com colapso econômico e pressão externa, não por bravura popular. O jeitinho cordial é a bengala cultural que sustenta a tirania. E não se iluda achando que um novo 8 de janeiro vai resolver alguma coisa. Aquilo foi catarse coletiva transmitida ao vivo para uma nação anestesiada. Sem reação massiva, organizada, com objetivo claro, tudo o que resta ao brasileiro é surtar nas redes sociais enquanto compartilha meme patriótico com bandeirinha no perfil. Quer quebrar tudo? Vai tomar bala de borracha. Quer protestar pacificamente? O Congresso vai bocejar e seguir assinando contratos milionários no tapete vermelho da corrupção. Quer saber qual é a única saída real? Paralisação geral. Cortar a arrecadação, estrangular a máquina do Estado até ela cuspir sangue. Porque sem dinheiro, até a guarda pretoriana deserta. Mas calma, não confunda isso com revolução. Essa palavra não existe no dicionário brasileiro. O povo aqui é passivo, dividido, domesticado pelo assistencialismo e pela novela. Esquece levante popular, esquece o romantismo de tomar as ruas. Isso aqui não é Paris em 1789, é Brasil. E aqui, meu amigo, é hard mode. E antes que alguém comece com a ladainha, as Forças Armadas vão salvar a pátria, senta lá. Esse mito já foi destruído. A função deles hoje é pintar faixa de rodovia, pagar de ONG com uniforme verdinho e aparecer sorrindo em foto com criancinha para o Instagram oficial. Eles não vão salvar porra nenhuma. Os melancias, verde por fora, vermelho por dentro, já escolheram o lado. Então, desmascarada a ilusão, fica claro. Se quiser revolução, vai ter que dar o famoso jeitinho brasileiro. E adivinha? Nem isso eu vejo acontecendo. O calcanhar de Aquiles do sistema está bem na nossa cara. 2 fatores têm poder para chutar essa engrenagem podre até ela ranger. Primeiro, economia em colapso, inflação descontrolada, desemprego galopante, fuga de capitais. O pacote completo para derreter essa república de cartolina. Segundo, Magnitsky Act, a bomba gringa que congela ativos e transforma corrupto em mico-leão dourado atrás das grades do próprio luxo. Quando isso estourar, veremos o teatro pegar fogo. Um por um será martelado até que a lama chegue no pescoço e alguém desesperado grite: basta, porque vamos combinar. Corrupto tem um fetiche básico. Ele não quer só roubar, ele quer gozar com o dinheiro roubado. Quer vida boa, quer picanha, quer iPhone com champanhe, quer ver a Torre Eiffel do helicóptero, quer levar o dinheirinho surrupiado para um paraíso fiscal, quer comprar mansão em Miami, quer passear de jatinho até Paris. Veja a canja, por exemplo. Podem chamá-la do que quiserem, mas essa aí sabe escolher suíte presidencial. Escolhe champanhe pelo preço, meu amigo, como quem escolhe perfume. Agora imagina, todo esse dinheiro suado, roubado com tanto carinho,
não pode mais pagar esses mimos. Já pensou o papai Lula sem poder comprar um triplex em Paris? Vai enfiar o quê e onde? Enterrar dinheiro no quintal do sítio de Atibaia? Ou viver a vida inteira preso nessa pocilga que eles mesmos ajudaram a transformar num curral? É isso que vai acontecer. Vampiros do Planalto se devorando pelos espólios, enquanto os globalistas, cínicos e frios, preparam a próxima armadilha. Aposto na velha jogada. Uma transição verde fabricada para ferrar ainda mais e impor controle total. Mas uma hora, meu amigo, a ficha cai para cada rato dessa engrenagem. Vai chegar o dia em que nem o cinismo tosco do tipo "eu não ligo" vai segurar. Eles vão entrar em modo sobrevivência, porque nenhum político ladrão sonha em se aposentar aqui, andando de carro blindado e olhando por cima do ombro para não levar bala. Nenhum deles quer filho estudando nessa pocilga que eles mesmos otimizaram para pilhar. Eles querem luxo, status, blindagem. Quando isso acabar, o castelo desmorona e vai feder até o inferno. O Brasil vive uma ditadura judicial sustentada por uma conspiração globalista, e não adianta negar. Não é exagero, é engenharia política. Moraes é a ponta visível do iceberg. Abaixo dele, uma rede transnacional que manipula moedas, mídias e mentes. O impeachment não virá do Congresso. A salvação não virá de heróis. Ou o povo paralisa o sistema, ou o sistema paralisa o povo. Enquanto isso, Trump afia a lâmina. E talvez seja ele, e não Brasília, quem vai puxar a primeira corda. Vocês, seus vermes togados, destruíram o futuro de gerações, tomaram de assalto a liberdade e merecem todas as sanções. E espero que a Europa siga o mesmo caminho. Porque, ao contrário da narrativa ridícula que tentam vender, não é soberania, é crime institucionalizado. E para fechar, pergunto para você, brasileiro, alguém ainda acredita nos discursos dessa corja? Ou nos comentaristas que orbitam esse circo, defendendo aberrações como o PL das fake news, vendido como defesa da democracia, mas que é pura censura? Me conta nos comentários, você ainda dá audiência para esse lixo? Quero entender qual é a utilidade, porque eu não encontrei nenhuma. E não é só a mainstream media. Tem canais alternativos ainda mais patéticos, como o tal MB Live TV. Um show de ignorância, apresentador perdido, convidados ridículos, pseudo-analistas geopolíticos empurrando narrativa paga. Chega a ser trágico, se não fosse tão cômico. Vamos ver juntos um trecho dessa bizarrice? Coloca pra nós a análise profunda Ai do Arthur. O Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Presta atenção, isso não vai acontecer. O Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte Brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa birrinha de governo. Outros comentaristas, como Jorge Pontual e Flávia de Oliveira, soam como personagens de um roteiro mal escrito. Forçam uma narrativa pobre, descolada da realidade, que só engana quem não busca outra fonte de informação. Qualquer pessoa que faça uma checagem mínima percebe o quão frágil é esse discurso. Nem a molecada mais esperta cai nessa. É grotesco. E o pior, não são casos isolados. Há uma legião de especialistas, sem qualificação, despejando análises rasas e opiniões absurdas, vendidas como se fossem verdades absolutas. Agora, vamos ao que importa. Temos 513 deputados federais e 81 senadores que fingem não ver o óbvio. O único caminho institucional seria o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas por que não fazem? Porque sabem exatamente o que deveria ser feito e, por conveniência, preferem olhar para o outro lado. O Brasil, amigos, já é uma ditadura. Preparem-se, a economia vai encolher, empresas continuarão deixando o país e o cidadão comum vai pagar a conta. Lula não passa de um fantoche do Xandão, assinando tudo que ele manda. E não se enganem, Xandileia tem poderes ocultos, nem posso criticar a sociedade da qual ele faz parte por risco de retaliações graves. Mesmo porque devo admitir que a corrupção se dá nos níveis mais elevados e a maioria dos membros está iludido com as ideias de engrandecimento da humanidade, mas não enxergam o que está a poucos centímetros acima deles. É um espaço muito controlado e sensível. Assim, apesar das sanções internacionais contra ele, continua dobrando a aposta. Afinal, qual criminoso para de cometer delitos quando sabe que a polícia está chegando? E tem mais. A cena tragicômica de Geraldo Alckmin, que já posou em fotos ao lado de terroristas, agora tentando negociar com a Casa Branca. É piada certa. É circo, para inglês ver, ou melhor, para brasileiro engolir.
Qualquer turista comum que aplica para um visto americano tem a vida vasculhada, incluindo redes sociais. Agora, me digam, que credibilidade tem um vice que aparece sorrindo em eventos com ditadores? Nenhuma. Só que esses caras vivem numa bolha, acham que a politicagem suja, cheia de esquemas, é uma moeda universal. Estão enganados. Esses vermes, sim, não encontro termo melhor, são parasitas da sociedade. Operam em um mundo distorcido, onde corrupção é regra e honestidade é exceção. Nos Estados Unidos, há corrupção? Claro, mas é outro patamar. Não é um sistema em que 90% dos agentes públicos dependem do esquema para sobreviver. Aqui, se Brasília sumisse do mapa, em dias outros vermes brotariam do chão. A reforma tem que ser estrutural. Se houver alguma chance de resgatar a democracia, a pauta número 1 deve ser urna auditável, ou, se necessário, uma nova constituinte. Crianças, acordem. O Brasil está roendo as unhas esperando eleição, acreditando na velha ladainha de que depois do resultado tudo vai mudar. Sério? Que conto de fadas barato é esse? Pergunta rápida. Deu certo na Venezuela? Lá também disseram: aguenta firme, depois da eleição tudo melhora. E o que aconteceu? Fraude escancarada, perseguição de opositores, repressão generalizada. Nenhum país sério engoliu aquela palhaçada. Mas claro, o Brasil, essa república circense, correu para endossar. Porque aqui, canalice é política de Estado. Agora pensa comigo, você, erudito brasileiro que acredita no poder mágico das urnas. O povo venezuelano estava sonhando com a queda do ditador Maduro via eleição. Confiaram na urna e tomaram no meio da dignidade que lhes restava. Então me explica, campeão. O povo da Venezuela é mais bunda mole que o brasileiro? Não, meu amigo, a questão é outra. Eles não têm armas, estão mergulhados numa ditadura que controla tudo: mídia, exército, guarda nacional. Uma engrenagem perfeita de censura e repressão. E sabe o que dói? Ver um país lindo, com gente simples, honesta, alegre, sendo esmagado pela tirania. É um spoiler do que vem por aí, se a gente continuar acreditando nessa baboseira de soberania. Soberania? Me poupe. Se alguém acredita nisso hoje, é porque já perdeu qualquer traço de senso crítico e continua assistindo a Globo Lixo. E olha, me desculpem pela acidez, mas não dá mais para engolir calado. Tem muito canalha nesse país, e cada crítica que eu cuspo aqui vem com gosto de fel. Porque no fundo eu ainda alimento uma esperança, que a parte boa da população se levante, rasgue a capa da hipocrisia, largue o orgulho idiota e decida construir uma saída. Não uma saída política, mas humana. Porque se a gente continuar nessa anestesia coletiva, o amanhã vai ser só mais do mesmo. Lama, corrupção e opressão, embalados em propaganda vagabunda para otário aplaudir. Os vampiros do Planalto já estão afiando as presas para sugar até a última gota do poder. Querem queimar o Chandinelli, não por justiça, não por moral, mas para tirarem o foco de cima deles e não ferrarem seus próprios negócios. Mas se conseguirem queimar a Chandileide, que vai se afastar por algum motivo de saúde e viverá em algum estado do Sul ou Nordeste, e depois de se engalfinharem pelos espólios do cargo, vão colocar outro tirano no trono. E se você acha que a queda dele vai ser fácil, acorda, Alice. Chandileide está articulando nas sombras, blindado pelos tentáculos globalistas que não largam esse país de jeito nenhum. Veja-se os e-mails da Hillary Clinton sobre o Brasil. Um governo incompetente, corrupto e vendido tem um custo. E quem paga é você, otário. O Brasil vai atravessar uma provação digna de purgatório. E isso não é drama, é projeção. A vida da população vai mudar. E não é para melhor. Prepare-se para meses de aperto, anos de miséria e um horizonte de violência institucionalizada. Agora, tentar prever esse cenário é mergulhar na lama com os olhos vendados. Mas dá para sentir o cheiro. Xandão vai peitar a América. E quer saber o pior? Vai fazer isso com um sorriso no rosto, mesmo ferrando o Brasil, porque está com a retaguarda protegida pelo sistema globalista. A Venezuela fez escola e o Brasil é peça-chave no tabuleiro dessa elite nojenta que sonha em transformar o planeta numa fazenda de gado humano. Não quero entrar na paranoia, mas vou jogar a real. O movimento do Trump pode significar duas coisas. Ou o cara é mesmo a última barreira contra essa escória, coisa que eu duvido. Ou ele faz parte da mesma engrenagem e está jogando exatamente as cartas que mandaram ele jogar. Sanções? Parece nobre, né? Mas no final, pode ser só a pá que falta para enterrar de vez a economia e transformar o Brasil num buraco de fome e caos. De um jeito ou de outro, o regime não vai recuar. Pelo contrário, vai dobrar a aposta. E o resultado? Um país que já está no fundo do poço começa a cavar para baixo. Enquanto isso, o povo segue na anestesia, esperando milagre. Vai acordar?
Só quando a miséria bater na porta, a violência virar trilha sonora e a vida já não valer um pastel mofado na esquina. Esse é o Brasil que você defendeu com discurso de soberania. Bem-vindo ao inferno com Wi-Fi e Pix, ambos controlados pelo regime, claro. Vergonhoso. Nós, como povo, falhamos em nos livrar desses parasitas. As elites globalistas continuam tentando exportar caos. Manipulam Trudeau, Macron e outros líderes, e quase conseguiram transformar os Estados Unidos no mesmo pântano que impõe ao resto do mundo. A saída da Casa Branca do Joe Biden e parte da ala democrata foi um alívio para a América. Espero que não errem outra vez com fraudes eleitorais, porque a soberania tem que ser do povo, e ponto. Não de um supremo corrompido, não de oligarquias que drenam recursos públicos para manter um império podre. O Brasil precisa de um choque de realidade, e isso começa com educação e oportunidade. Sem isso, continuaremos servindo de banquete para os vampiros do poder. Agora, sobre os comentaristas da Globo Lixo, sinceramente, parece que fugiram da escola. Comentários infantis, análises superficiais, falta de lógica, não pagaria para ouvir. Teriam que me pagar. É vergonhoso. Felizmente, existe canais como Oi Luiz, que faz cortes geniais no YouTube e no X, expondo essas pérolas. Quem nunca riu com os vídeos mostrando Daniela Lima chamando bloqueios de 2022 de grupelhos golpistas? Ou sua gafe no PL das fake news em 2023, insinuando que a Bíblia fomenta ódio? Virou piada nacional. Em 2024, viralizou mais uma prova do jornalismo dela. E agora, em 2025, segue ignorando escândalos como os 90 bilhões do INSS, que ela própria citou, mas sem cobrar o governo que banca seu emprego. Se algum investidor assiste a isso, eu pergunto: é para rir ou para chorar? Porque aquilo não é notícia. É propaganda travestida de jornalismo. E quem ainda acredita nessa narrativa precisa de um wake-up call urgente. Este foi o Decoder Talks de hoje.